Olá, bem-vindo ao Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. Hoje vamos falar da meta 16, uma das metas do Plano Nacional de Educação que trata da formação de professores. E o nosso entrevistado é o professor Mozar Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Vamos dar uma olhada na meta. Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Olá, Mozart, tudo bem? Tudo bem, Góis. Obrigado por ter recebido e ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Vamos começar fazendo uma pergunta direta sobre a viabilidade dessa meta. Na sua opinião, nós vamos conseguir, até o final do Plano Nacional de Educação, atingir esse objetivo? Particularmente em relação à meta 16 da formação continuada, a formação pós-graduanda dos nossos professores da educação básica, eu acho que é uma meta factível, né? Ela precisa talvez ter estratégias diferenciadas para as diferentes localidades. Por exemplo, se a gente analisa a região sul do Brasil, praticamente a região sul já tem quase 45% dos professores com formação pós-graduanda. Então, certamente, nos próximos 2, 3, 4 anos, essa região deverá atingir a meta prevista no PNE. Por outro lado, se a gente começa a analisar as duas regiões mais complexas do ponto de vista educacional, Nordeste e Norte, aí a gente já vê uma outra realidade. E, por exemplo, no caso da região Norte, que é uma região extremamente extensa territorialmente, onde a gente tem um pouco mais só de 20% dos professores com formação pós-graduanda, eu acho que a tarefa vai ser hercúlea, porque não é somente ter os recursos necessários para prover essa formação aos professores da região Norte, mas é também uma questão de logística, uma questão de como vai ser oferecido esses cursos e, na minha opinião, eu acho que nesse caso específico, principalmente da região amazônica, eu entendo que o ensino à distância, usando as novas tecnologias, eu acho que vai ser um aliado importante para que essa meta seja alcançada, particularmente na região norte. Por outro lado, também algumas outras dificuldades surgem. E, na minha opinião, não é a questão do financiamento. Eu me recordo que há um ano atrás, a própria CAPES, que tem hoje uma de suas tarefas, além da formação de nível superior dos professores, a de formação básica. Tinha algo em torno de 2 bilhões de reais para a formação de professores. Quando eu fui secretário em Pernambuco, nunca tive dificuldades de recursos no campo da formação continuada. A grande dificuldade vai ser como a gente, por exemplo, formar os professores que estão nos grotões, nos municípios menores, que não têm universidades, faculdades, centros universitários, que aí a articulação entre a instituição formadora, os órgãos que são responsáveis pela supervisão, pela normatização e, portanto, autorização desses cursos fora de sede, juntamente com as secretarias, porque muitas vezes os prefeitos não liberam os seus professores para fazer essa formação continuada. Então, eu diria que essa questão da articulação e logística, eu acho que vai ser o problema principal. Pois bem, já que o senhor tratou desse assunto, vamos ouvir uma pergunta de um professor, o Vitor Caetano, justamente sobre essa questão. Bom, eu sou Vitor Caetano, eu sou estudante do curso de mestrado do programa de pós-graduação em ensino de educação básica aqui do CAP-UERJ. A minha pergunta está relacionada à questão da pós-graduação. Eu sou professor das redes municipal e estadual e sei da importância que é essa questão da formação contínua, né, para professores. Mas um grande problema que enfrentamos, né, para que os professores já atuando, né, busquem o ingresso em cursos de pós-graduação, é justamente o financiamento, né, da sua estada nesses cursos, né? Eu gostaria de saber como é que o programa se posicionará em relação a essa questão.
Pois é, os professores que estão aí em prática, né? Na minha opinião, eu acho que o problema do financiamento não é o central. Como eu disse, eu acho que recursos para a formação continuada existem. Né? Precisa, naturalmente, que os projetos sejam apresentados pelas secretarias, tanto municipais como estaduais de educação, a CAPES. E eu acho que recursos dos próprios governos nas suas esferas, principalmente nos estados. Né? Um outro aspecto que ele não toca, mas eu entendo que é absolutamente importante para que haja uma mudança na qualidade do ensino a partir dessa formação, é que essa formação continuada dialogue de fato com o chão de escola. Ou seja, o professor, ao receber, seja uma especialização, um mestrado ou um doutorado, é importante que essa formação dialogue com as necessidades de aprendizagem do aluno. Porque aí está, na minha opinião, talvez a questão do ponto de vista acadêmico mais complexo a ser, de alguma maneira, a ser enfrentado. Porque o professor da universidade, infelizmente, está muito distante da realidade da escola pública. É ele já quem faz a formação inicial. Nós já sabemos que a formação inicial, ela não dialoga com esse chão de escola. A formação continuada, que ele se refere, que é importantíssima para a atualização do professor, portanto, deveria ser para atualizá-lo, é muitas vezes feita para tapar os buracos da má formação inicial. Então, eu diria que a questão do financiamento não é, na minha opinião, o obstáculo principal. Pode ser que existam casos pontuais, mas dinheiro existe. Na minha opinião, o problema central é como essa formação, que ele considera, como ele próprio disse, importante e o é para os resultados em sala de aula, desde que essa formação forme de fato o professor para a realidade da escola pública. E nesse sentido, a universidade precisa criar realmente uma ponte sólida, uma prioridade. Não basta dizer apenas que é importante a educação básica. É preciso que a universidade coloque no seu campo de prioridade a questão da qualidade da educação básica, e isso passa pela formação inicial e continuada. E para isso é preciso que os professores entendam melhor as necessidades da escola pública. Agora, o plano é um desafio para os estados, para a sociedade, mas para os estados, para a União, para os municípios. Porém, no caso, tocar nas universidades, dialogar com as universidades, parece ser principalmente uma atribuição da União. E temos a questão da autonomia das universidades. Como que tem que ser feita essa aproximação, esse convencimento, ou essa obrigação, ou seja, como que tem que ser feita essa política pública para que a formação dialogue realmente com o que acontece em sala de aula? São estratégias diferentes, porque a União tem uma influência nas universidades federais. E aí, naturalmente, pode ter um pacto com as universidades federais, primeiro para mudar as licenciaturas, né? Sair do lado extremamente teórico. O trabalho da professora Bernadette Gatti mostra com muita propriedade isso. E ter mais prática, ter mais a realidade da sala de aula, né? No caso das universidades estaduais, elas têm hoje um papel muito mais importante, a meu ver, e eu fui professor de universidade federal durante toda a minha vida, da Federal de Pernambuco, mas as estaduais, na minha opinião, elas têm dado hoje uma contribuição, em geral, muito maior à formação dos professores. Porque as estaduais, elas dialogam diretamente com as secretarias estaduais, fazem parte de um mesmo governo. Então, para o caso da formação continuada, as estaduais, no meu entendimento, o governo local deveria chamá-las e dizer assim, quero uma estratégia e um projeto articulado com a Secretaria Estadual, de tal maneira que o professor da nossa rede pública possa ter uma melhoria efetiva na sua formação e que case, portanto, com seu desempenho em sala de aula. E, nesse sentido, a gente deveria levar em conta também os resultados das avaliações da educação básica, para saber efetivamente onde é que estão as lacunas da formação do professor e, portanto, dar o remédio apropriado para o problema específico. No caso de algumas universidades, veja, a gente falou da região sul, que é uma região que tem um alto índice, uma alta taxa de professores com pós-graduação. Na minha opinião, as universidades comunitárias, que são muito fortes nessa região, têm tido um papel muito importante. Então, a gente tem situações diferentes. E as universidades particulares?
Essas, por sua vez, estão fechando as licenciaturas, estão cada vez mais distantes porque não têm dado o retorno financeiro que elas esperam. Então, são estratégias, como eu disse, diferentes, né? Mas, a meu ver, isso exige uma pactuação nacional, envolvendo governos nas 3 esferas e as universidades. Agora, professor, saindo do plano teórico do que está escrito na lei, indo para a prática, o senhor foi gestor, foi secretário de Educação em Pernambuco. Que problemas, e o senhor certamente enfrentou essa questão como secretário, que problemas o senhor enfrentou, que lições a gente pode tirar de experiências práticas, de coisas que deram errado e que precisam ser consertadas para não repetirmos os mesmos erros nacionalmente? Eu, ao longo desse meu período, eu observei claramente que muitos colegas secretários eram contrários à formação de mestrado e doutorado para os professores de educação básica. Eles colocavam com alguma propriedade de que o professor, ao terminar um mestrado ou um doutorado, eles, em geral, terminavam indo para o ensino superior e deixando a sala de aula. Essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. Não é porque o mestrado e o doutorado que o professor deva fazer tem que ter essa relação com as suas necessidades de sala de aula. Senão, ele vai ser um bacharel, vai ser um pesquisador. Então, essa formação dada pela universidade, em primeiro lugar, tem que dialogar com as necessidades da escola pública, como a gente falou antes. Segundo, é preciso que as secretarias, na verdade, os governos, tenham planos de carreira que sejam capazes de prender, no bom sentido, de trazer e de manter esse professor pós-graduando motivado na sala de aula. Porque o que acontece muitas vezes é que a ausência de um plano de carreira associado à formação continuada termina fazendo com que esse professor, após a conclusão do seu curso de pós-graduação, de fato deixe. Mas o problema não é ele. É preciso que os governos tenham uma estratégia e um plano de carreira para fixá-los. Como fazem as universidades? Veja, as próprias universidades têm estratégias para a fixação dos seus jovens mestres e doutores. A mesma coisa deveriam ter as secretarias de Estado. Então, eu acho que as escolas de tempo integral, elas podem ser um caminho estratégico para a fixação desses professores com a formação pós-graduanda, associando essa nova carreira à escola de tempo integral, um professor de tempo integral, onde ele está se dedicando não só ao ensino, mas também a produzir novos conhecimentos, inovação e o novo ensino do século XXI. Eu diria que a estratégia é articular formação, plano de carreira e inovação para que a educação melhore. Hoje, como é que a gente vai avaliar a formação desses cursos que vão formar os professores em sala de aula no nível de pós-graduação? O grande problema é quando a gente percebeu que nós tínhamos mais de 500 mil professores chamados leigos sem um curso superior. De imediato, o país começou a oferecer cursos sem um planejamento apropriado, a meu ver, que casasse a oferta com qualidade. E mais, esse assodamento na oferta gerou, inclusive, alguns problemas. Deixou de se fazer um planejamento apropriado para que isso fosse fechada, essa torneira de professores sem a formação adequada, mas principalmente como formá-los. Então, a questão da qualidade, sim, é uma questão hoje que se coloca de forma extremamente preocupante, associado ainda à questão também da regulamentação desses cursos oferecidos. Uma coisa casa com a outra. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e voltamos com mais um programa Entrevista nessa série que debate, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Até lá!